E agora a gente vai falar sobre uma, uma outra parte que é muito importante, né, para ter uma boa gestão do ativo imobilizado, que é sobre o software, né, de inventário, né? O software de inventário, ele vai te dar uma agilidade, né, muito grande, né, nesse processo de fazer o inventário e também de fazer as revisões físicas. O nosso software, por exemplo, o AFIXINV, você consegue ler a tag, né, a etiqueta, pela própria câmera do smartphone, mas você também consegue conectar dispositivos Bluetooth, né, um leitor, por exemplo, Bluetooth para ler o código de barras com uma maior agilidade, porque nem toda câmera do celular, né, tem uma boa qualidade de leitura, um tempo de resposta rápido. Então, a nossa equipe de campo, muitas vezes, ela usa um leitor Bluetooth para ler mais rápido. E aí o sistema ele está preparado para ler o código de barras, ele está preparado para ler o QR Code. Né? O nosso sistema, né, o FIXINV, ele também, né, é o mesmo sistema e ele também está preparado para ler as tags de RFID. Né? Obviamente, aí, ao invés de usando o leitor, né, Bluetooth de RFID, a gente consegue utilizar o mesmo sistema tanto para leitura de código de barras, QR Code e RFID. Então, isso te dá muita agilidade no processo, né, de inventário, de revisão. Isso vai te dar muita eficiência. É, além disso, né, questão de redução de riscos, prejuízos, né, a leitura a leitura através do sistema, ela vai diminuir a incidência de erros. Como o Tarso comentou antigamente, quando a gente começou a fazer inventário há mais de 30 anos atrás, não existia o código de barras, eram números funcionados, e aí a gente tinha que anotar na mão, né, no papel e caneta, numa prancheta, o número do código, o número do patrimônio e também anotar a descrição, né? E aí imagina, né, você tinha uma pilha de papel quando acabava o inventário, e aí, né, todas essas planilhas, né, todas essas folhas eram passadas para uma equipe que iria digitar posteriormente essa informação que foi coletada em campo. E aí a pessoa que digitava, eh, muitas vezes ela não entendia a letra de quem fez, né, e aí isso gerava uma série de erros, né? Às vezes você trocar uma letra, um número, né, tendo esse trabalho de redigitar, é, é, aumenta muito essa incidência de erros. E com o software, com a tecnologia, a gente consegue corrigir isso em tempo real. Né? Primeiro, o sistema ele já faz vários tipos de validações. Você consegue ler o código, a placa, né, o número pelo código de barras, ou pelo QR Code, ou pelo a tag de RFID, né? Então você já não vai ter erro, né, da numeração. Na descrição do bem, a gente tem aí no sistema diversos mecanismos de padronização, inclusive para minimizar esses erros de digitação. Tá? Então, a gente diminui esse retrabalho, a gente elimina a digitação e diminui muitos os erros, né, que podem ocorrer durante esse processo de coleta de informações. Então, o software é, como eu falei, uma peça fundamental. Além disso, né, tem a questão da sustentabilidade, né, a gente elimina aí o uso do papel, tem a redução dos erros humanos, como eu falei. No nosso software também a gente tem campos que são interessantes comentar um pouco, né? Eu falei da descrição padrão, mas outro campo que é muito utilizado é a condição de uso. Como que é esse campo de condição de uso? Na hora que o técnico ele está fazendo o inventário, ele dá uma nota sobre a condição daquele bem, se ele está num bom estado de conservação, se ele tem avarias. Então, essa informação é uma nota que é classificada nessa condição de uso. Além disso, eu não comentei, mas dentro do nosso software, do AFIXINV, a gente consegue fotografar o bem. Então, a gente pode tirar diversas fotografias, mais de uma, e essa foto, né, esse registro fotográfico, ele já vai estar amarrado ao número de patrimônio. E isso também é uma redundância maior.
né? Inclusive, às vezes, para tirar dúvidas, né? Como que estava aquele bem, né? Então, ali você tem a foto atrelado, você consegue ver, olha, o técnico disse, né, que a condição de uso está ruim. Tem a foto também para comprovar, né, essa informação que foi coletada pelo técnico de inventário. É, o software também, né, isso mais numa revisão física, ele já vai te facilitar na identificação das sobras físicas, né, das sobras contábeis, né? Óbvio, aí você precisa ter um software robusto, né? O nosso software, dentro da nossa metodologia, a gente tem o software de inventário, que é o AFIXINV, e aí a gente tem o software de gestão do patrimônio, que é o AFIXPAT ou o AFIXBase, tá? E aí, né, fazendo essa leitura, né, essa revisão em campo, muito rapidamente a gente já consegue saber, né, numa revisão física, o que estava. Eu vou fazer, por exemplo, o inventário, a revisão em um local, né? Eu faço lá a leitura de todos os bens, eu já vou saber, né, os bens que eu encontrei, os bens que eu não encontrei, às vezes divergências, né, bens que não eram para estar naquele local, mas fisicamente estavam naquele local, então a gente consegue pegar isso dentro do software e dar um tratamento adequado, tá? E além disso, né, a parte do software, né, ele é fundamental para a gente ter o registro, né, do ativo imobilizado classificado, correto, para garantir, né, essa rastreabilidade, essa confiabilidade. Então, é muito importante, né, ter o alinhamento aí da parte contábil com a parte do controle físico. Bom, pessoal.